Pessoal, partindo agora para uma metodologia um pouco mais prática, eu vou pegar aqui papel e caneta e vou ilustrar algumas coisas para vocês, porque eu acho que é muito mais interessante, muito mais fácil de assimilar, porque os conceitos que eu vou passar aqui, eles são um pouquinho complexos de se entender assim, sem nenhuma referência visual, então eu vou trazer aqui algumas referências visuais. Vamos falar sobre a técnica de proteção em camadas. Sim, muito provavelmente, se você quiser uma boa proteção, você não vai trabalhar só com um tipo de ritual ou só com uma entidade de proteção. Você vai precisar de múltiplas camadas de proteção. Essas múltiplas camadas de proteção, elas vão requerer de você diferentes tipos de trabalhos mágicos e diferente contato com entidades diferentes também. O motivo disso, o motivo dessa necessidade, o motivo do porquê isso é tão importante, do porquê isso funciona tão bem, eu vou explicar para vocês aqui agora. Então, conceito, técnica de proteção em camadas. Primeiramente, temos aqui um desenho, né? Eu fiz aqui um bonequinho palito, não sou muito bom com desenho, como vocês podem reparar. Então temos aqui uma figura humanoide que pode representar você, ou pode representar uma pessoa que você está pretendendo proteger também. Então temos aqui um indivíduo. Todo ser humano, repito, todo ser humano, ele possui uma camada de proteção. Mesmo se essa pessoa não for espiritualizada, até mesmo um ateu, por assim dizer, ele tem uma camada de proteção natural. Qual que é essa camada de proteção? Ela é conhecida como por muitos nomes. Corpo de energia, corpo bioplasmático, corpo de luz, aura, etc. Que basicamente é a energia que fica ao seu redor, que é gerada pela somatória de pontos de energia distribuídos dentro do corpo humano. Então vamos supor aqui pontos de energia dos 7 chakras. Então o ser humano tem lá os chakras, né, que são espalhados pelo seu corpo, certo? E a somatória desses chakras, eles geram esse campo de energia ao redor do corpo humano, que é conhecido como corpo bioplasmático ou corpo de energia. Eu gosto do termo corpo de energia, então vocês vão me ouvir citar aqui basicamente corpo de energia. Então quando a gente fala que um ataque, seja uma forma de pensamento, seja um ataque consciente, não um trabalho de magia, ele te afeta, o que recebe primeiro é o corpo de energia. Então as energias inimigas, elas incidem primeiro no corpo de energia, certo? Passando o corpo de energia, começa a afetar aquilo que eu falei para vocês na primeira parte desse treinamento, que foi começa a afetar o plano mental, o plano emocional, o plano físico, não necessariamente nessa ordem, porque depende muito, né, da vibração inimiga. Então pode ser que comece pelo físico ou comece pelo emocional, enfim, é muito, como eu havia dito anteriormente, é muito difícil da gente presumir ou da gente calcular como que vai se manifestar. Mas certo? É a primeira coisa, passou o corpo de energia, vai pegar, né, num desses aspectos, ou no mental, ou no emocional, ou no físico, ok? Esse corpo de energia aqui, que é a primeira camada, a proteção natural, que vale lembrar, ela não depende de ato mágico nenhum, então pode ser até mesmo um ateu, uma pessoa que não é espiritualizada, que não tem nenhum tipo de prática mágica, é uma proteção natural, que ela é formada pela junção dos pontos de energia, certo? E também da qualidade, da saúde desses pontos de energia, né? Da saúde dos chakras, da saúde de um monte de coisa. Então, por exemplo, o emocional do ser humano, então aqui, emoções, o emocional do ser humano, quando ele estiver bem equilibrado, isso potencializa, isso deixa o corpo de energia mais saudável. Se as suas emoções, ou se a sua mente, vou botar aqui também o aspecto mental, emoções e mente. Se você tiver com o seu emocional desequilibrado ou abalado, se você tiver com a sua mente desequilibrada ou abalada, isso afeta diretamente e instantaneamente na qualidade e na saúde do teu corpo de energia. Então, a pessoa que sofre, por exemplo, com problemas emocionais ou com problemas mentais, psicológicos, ela tem fraquezas dentro do seu corpo de energia, porque o corpo de energia ele é somado por tudo isso, ele é somado pela saúde emocional, pela saúde mental, pela saúde dos pontos, né, o equilíbrio dos pontos de energia, que são os chakras, entre outros pontos de energia aí, e também pela saúde física. Sim, temos também a saúde física. Então, por exemplo, se a pessoa se alimenta mal, se a pessoa bebe, se a pessoa fuma e coisas do gênero, isso deteriora além do corpo físico, o físico, questão de hermetismo aqui básico, aquilo que é físico também afeta, né, no astral, no emocional, vice-versa. Então, se um corpo de um ser humano ele é debilitado, ele tem problemas a nível físico, isso também reflete em fraquezas ou possíveis brechas na segurança aqui do corpo de energia, que é a nossa
primeira camada de proteção, a camada natural de proteção de qualquer ser humano. Então, vamos supor, um ser humano que tem o seu emocional em dia, o seu mental em dia e a saúde física também está em dia, bem como a saúde espiritual, que já seria uma ligação com os chakras, né? A saúde espiritual, do equilíbrio dos chakras, do domínio, a pessoa medita, a pessoa tem uma prática ativa de meditação. Se a pessoa tem o domínio, o equilíbrio desses 4 fatores aqui, ela tem um corpo de energia bastante forte e um corpo de energia que vai proteger ela, mesmo ela não fazendo nenhum tipo de prática mágica, nenhum tipo de ritualística. Então, qualquer energia inimiga de ataque, né, que venha a fazer aqui, né, algum tipo de agressão contra o corpo de energia, se o corpo de energia estiver equilibrado nesses fatores aqui, ele vai, como é que eu posso dizer, oferecer, né, maior resistência para energias inimigas, certo? Então é isso. Essa é a primeira camada. Então é necessário sempre, né, manter as suas práticas espirituais, meditação, manter sempre o seu emocional, mental, físico e o espiritual em dia, para que o seu corpo de energia esteja sempre fortalecido e não dê brecha, né, para nenhuma força inimiga, ou não facilitar, né, tanto assim para a força inimiga. Aí vale lembrar, a partir do momento que algum desses pontos aqui ele está fraco, ele deixa brechas, né, causam-se algumas vulnerabilidades dentro do corpo de energia, e aí essas energias podem acabar afetando o seu corpo físico, o seu corpo mental, o seu corpo emocional também, certo? Então agora a gente começa a trabalhar com outras camadas de proteção. Então vamos supor, você faz um ritual de proteção, seja ele qual for, dentro da sua linha, dentro da sua egrégora, você pede para uma entidade te proteger, o que ela vai fazer? Ela vai colocar outra camada de proteção ao seu redor, então ela vai vir com uma camada diferente, uma outra camada externa à camada do seu corpo de energia, certo? Então agora nós temos aqui a camada de proteção feita por uma entidade. Vou dar um exemplo meu aqui, por exemplo. Eu peço para um arcanjo ou para um anjo me proteger. Então o anjo vai vir com a energia sutil dele e vai colocar uma outra camada de proteção aqui ao meu redor. Tudo isso que eu estou falando aqui também vai ser aplicado, pessoal, para você proteger objetos físicos, bens materiais e também residências, tá? Daqui a pouquinho eu falo sobre a característica de proteção, o mesmo aspecto aqui, a mesma técnica pode ser utilizada para proteger uma residência. Logo, logo a gente entra nesse assunto. Então o anjo vem lá, vamos supor, e coloca aqui um anjo, um santo, uma divindade, o que quer que for, ele vem e coloca outra camada de proteção. Então agora as energias inimigas, elas já têm aqui uma dificuldade a mais, certo? Né, de ultrapassar essa barreira. É impossível? Não, não é impossível. Pode ser, a depender da perícia do inimigo, a depender do tipo, da força, do grau de densidade desse ataque inimigo que está chegando, pode acabar por passar, né, por essa camada aqui de proteção externa, a proteção, né, que seria a proteção de uma entidade ou de um trabalho de magia que você fez para te proteger, e aí ela vai passar e ela já vai encontrar aqui, né, vir de encontro com a proteção do corpo de energia. Se tiver fraqueza no corpo de energia, ela, pegou você também, certo? Daqui a pouquinho vocês vão entender, porque eu vou mostrar aqui na prática para vocês, o porquê que é necessário, ou exatamente o que seriam essas brechas. Porque você deve se perguntar, bom, Dalton, mas a energia de um anjo, a energia de um arcanjo, não são seres celestiais supremos? Como que uma energia mental, uma energia de um ataque mágico, vai né, transpassar e vai acertar, ou vai burlar a energia de um anjo ou um arcanjo? Daqui a pouquinho eu ensino vocês e mostro para vocês aqui um exemplo disso. Então, antes de eu chegar nesse ponto, é necessário que a gente entenda que quanto mais camadas de proteção você tiver, então 1, 2, 3, 4, 5, quanto mais camadas de proteção você tiver, mais seguro você vai estar. Por quê? A energia inimiga, ela vai ter que confrontar uma. Beleza, se essa aqui barrou, se essa aqui protegeu, ok. Mas se essa aqui falhar, ainda tem outra aqui. Se essa falhar, ainda tem outra. Se essa falhar, ainda tem outra. Então você oferece maior resistência às forças inimigas, tornando mais difícil o trabalho delas quando você tem múltiplas camadas de proteção. Dalton, como que eu faço essas múltiplas camadas de proteção? Múltiplos rituais ou múltiplas entidades diferentes, tá? Não adianta você, por exemplo, pedir... vamos supor, eu pedi aqui uma primeira camada, né, fora a camada do corpo de energia, pedi uma camada aqui para um anjo. E aí eu peço para esse mesmo anjo fazer
uma outra camada. Não, não dá. Por quê? Porque a energia dele já está aqui. Então tem que pedir para, de repente, um anjo, ou uma divindade, um santo, etc., diferente, que também, obviamente, trabalhe nos aspectos de proteção, mas ele precisa ser diferente, ele precisa ser de uma vibração diferente. Daqui a pouquinho eu explico essa questão da dinâmica de vibrações. Então ele precisa ser de uma vibração diferente para que se caracterize uma camada diferente, obviamente. Então eu posso pedir para um anjo, aqui eu peço para, sei lá, um arcanjo, aqui eu peço para uma entidade planetária. Ou aqui, por exemplo, vamos falar agora de rituais, eu não necessariamente pedir para entidades. Aqui eu faço um ritual numa linha mais elemental, né, com os 4 elementos. Aqui eu faço uma camada de proteção com um ritual de feitiçaria planetária. Aqui eu faço um ritual aí, sei lá, vamos pegar um ritual aí um pouco mais denso, sei lá, um ritual de aleatório, né, um ritual de necromancia, utilizando a energia dos mortos ou coisas do gênero. Então eu faço várias camadas de proteção, cada uma com uma peculiaridade. Então uma camada de proteção elemental, os 4 elementos, uma camada de proteção com energia planetária, uma camada de proteção com energia densa, mais trevosa, que seria uma camada de necromancia, né, utilizando a energia dos mortos ou energia desse gênero. Só um exemplo aqui para vocês. Poderia ser também aqui uma energia de um Daimon da Goetia, que é uma energia bastante densa também. Então vemos que temos diferentes camadas, cada uma delas atuando num tipo diferente de vibração. ênfase nessa palavra. Vibração. A vibração, ela é importante, como eu falei, cada uma dessas camadas precisa estar vibrando numa faixa, né, diferente, porque é isso que vai garantir uma homogeneidade, por assim dizer, né, dentro do mecanismo geral aqui de proteção. Então não vale a pena, seria tempo, seria energia, seria material gasto você fazer várias camadas de proteção sempre dentro de uma mesma linha. Então, por exemplo, vamos supor, temos aqui 3, né, eu dei o exemplo de 3. Então aqui eu peço para um anjo tal, né, dentro do meu exemplo, vou supor. Aqui eu peço para outro anjo tal. Aqui eu peço para outro anjo. Então são 3 anjos de proteção. Então eu fiz 3 camadas de proteção angelical, que é a mesma vibração, o mesmo princípio. Claro, cada um deles tem suas características individuais, mas ainda assim é tudo anjo, é tudo energia sutil. Então eu não posso deixar a minha proteção, né, sempre caracterizada por uma única vibração, o mesmo padrão de vibração. Eu preciso de uma energia sutil, ou uma energia mais densa ainda, outra mais densa ainda, porque quanto mais vibrações e diferentes tipos de vibrações, mais o quê? Mais versátil, é um leque maior de vibrações que vão estar me protegendo. Dalton, você não dá choque de egrégora? Não, porque daria choque de egrégora se você quisesse misturar, se você quisesse traçar, né, uma proteção em cima da outra. Vejam que é tudo separado. Cada campo de proteção ele vem, cada um faz a sua parte dentro do seu território. Se falhar uma, tem outra, se falhar outra, tem outra, e por fim você fica dependente ou à mercê do seu corpo de energia, que é formado aqui pelos 4 elementos, certo? Então, o conceito de camadas é isso, pessoal, é você ter várias ritualísticas de diferentes tipos, de diferentes vibrações. Por isso que eu sempre falo, um bom magista, um bom ocultista, ele é versátil, ele tem várias cartas na manga. Um bom magista, um bom ocultista, ele consegue e sabe trabalhar com diferentes entidades. E agora vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão da dinâmica de vibrações, certo? Novamente, a gente está falando de ataques ou entidades astrais. Tudo aquilo que vem ao astral, tudo é energia, absolutamente tudo é energia, principalmente essas questões astrais. Então, o ataque, a grosso modo, ele chega em você, seja um ataque feito, uma entidade mandada, ou seja um ataque inconsciente, como vimos anteriormente, ele chega em você, ele chega até o seu corpo de energia, em formato de energia, só para simplificar, para ser a grosso modo. Mas essa energia, a energia desse ataque, seja ele qual for, ela tem a sua vibração própria. Então vamos fazer aqui um exemplo de uma vibração mais densa, um ataque de uma entidade ou uma energia mental gerada por um sentimento de ódio, que é uma coisa muito densa. Então ela vem numa energia bastante densa e vamos visualizar que isso aqui seja a energia. É uma onda aqui com grande comprimento, certo? Então isso aqui seria uma densidade. E aí você tem uma camada de proteção, e isso eu estou falando além, né, da camada de proteção do corpo de energia. Você tem uma camada sutil. Então vamos supor que você tem uma camada de proteção com um anjo ou um arcanjo, que são seres sutis. Mas não precisa ser... Eu estou usando o exemplo, né, porque é a minha realidade, a minha prática. Mas pode ser
Energia sutil, entendam a energia sutil como algo divino, algo puro. Quanto mais puro for a entidade ou a personalidade dela, mais sutil ela é. Então, normalmente, a energia sutil é energia de anjos, energias de santos, energias de entidades mais luminosas, sabe? De mais de luz, desse lado mais puro mesmo. Então, essas energias elas vão ser energias mais sutis, tá? Na grande maioria dos casos, pelo menos. Então, essa energia ela vai ter, vamos supor aqui, ela vai entrar com menos comprimento. Aqui a gente está ilustrando isso aqui como se fosse uma energia ou uma frequência vibracional densa. E aí vemos uma frequência vibracional um pouco mais sutil, certo? Ela vem, ó, um pouco mais sutil, ela tem um comprimento de onda menor, por assim dizer. Ela está protegendo você? Sim, ela está protegendo, mas vejam só, ela não está protegendo totalmente. Ela está protegendo dentro aqui das intersecções, estão vendo? Então ela consegue proteger dentro desse campo aqui, ó, dentro dessa intersecção aqui. Certo? Então isso aqui ela consegue te proteger, mas o resto? O resto está aqui. Ainda tem energia passando por fora, certo? Por quê? Porque é uma energia densa e na dinâmica das energias acaba-se gerando aí fraquezas ou gerando brechas na proteção quando a tua proteção, que nesse caso que eu estou exemplificando como uma energia sutil, ela não é versátil o suficiente para abranger os outros aspectos ou as outras vibrações excedentes de um ataque espiritual mais denso. Por isso que eu queria ilustrar aqui que falar isso é meio difícil de conceber, então eu estou tentando usar aqui de alguma ilustração aqui a grosso modo, só que para que fique um pouquinho mais claro de entender como que isso funciona na prática, certo? Então essa aqui seria a sua primeira camada de proteção. Ela funciona, ela vai, vejam, né, que ela vai eliminar e vai neutralizar a grande maioria, mas ainda vão ter excessos. Esses excessos, eles podem passar, se o teu corpo de energia não estiver bem equilibrado, vai pegar, né, em algum do teu corpo. Em algum corpo, por exemplo, o corpo mental, o corpo astral, o corpo físico, conforme eu havia conversado anteriormente. Qual que é a solução para isso? É trabalhar também com uma vibração, além da sutil, trabalharmos também com uma vibração mais densa. Então você trabalha com uma energia, vamos supor, aí de um Daimon da Goetia, ou de alguma entidade mais da Terra, que tem uma energia mais densa, uma energia mais, né, mais presente. Então ela sim vai conseguir ser igual, ou mesmo mais densa ainda do que o ataque denso que te mandaram, e vai conseguir matar tudo e pronto. Já era, cobriu tudo, neutralizou tudo, ok? Então isso aqui é uma das coisas que a gente precisa se atentar novamente. É necessário várias camadas de proteção, mas não podem ser camadas da mesma vibração. Nada adianta, nada adianta. Se for para ter uma camada de uma vibração, que seja só uma, mas bem feita. Não adianta fazer 3, 4, 5 camadas, sendo que todas elas são da mesma vibração, porque, novamente, ela pode proteger dentro dessa linha de intersecção aqui, mas ainda assim geram-se brechas. Existe um limite, um campo, né, de atuação, até onde essa proteção pode ir. Chega um ponto, a depender da densidade, que algumas energias, ainda que sejam resto, pode passar ali alguma energia excedente, alguma energia restante, alguma energia residual do ataque, mas essas energias residuais elas podem te afetar, elas podem chegar ali no teu corpo físico, certo? Então é necessário que cada uma dessas camadas de proteção elas tenham uma vibração singular e distinta, partindo da mais sutil para a mais densa possível que você conseguir. Então, dentro da sua prática, dentro das entidades, dentro das técnicas de magia que você sabe, o que você aprende, que você estuda, você vai identificar forças, né, ritualísticas, entidades que sejam sutis, entidades que sejam densas, ou entidades que sejam bastante, completamente densas. Porque isso vai permitir o quê? Amplitude nas suas camadas de proteção, versatilidade, fazendo com que você consiga neutralizar ataques dos mais sutis aos mais densos, sem problema algum, sem deixar nenhum tipo de brecha dentro das suas proteções. Esse é o conceito de proteção em camadas. Vale lembrar que isso aqui também pode ser aplicado para uma residência, por exemplo. Eu não tenho outro papel aqui sobrando, eu vou usar esse aqui. Eu tinha feito aqui um bonequinho antes exemplar, mas vamos trazer aqui agora uma casa, mesma coisa. Então, novamente temos aqui uma casinha, né, a minha grande habilidade de desenho aqui. Então, a proteção, isso que a gente falou até agora, é proteção, né, de indivíduo, né, de corpo de energia de indivíduo, certo? Daqui a pouquinho eu aprofundo aí na próxima parte das aulas. Mas a gente também pode proteger
uma casa ou um objeto dentro da mesma técnica. Aqui você passaria para a entidade ou incluiria no ritual o nome completo, a data de nascimento, uma foto, certo, da pessoa, seja você, seja uma pessoa que você queira proteger. Você vai usar um testemunho da pessoa. Pode ser DNA também, então as camadas de proteção elas vão ir para a pessoa em si. Ou você pode pedir para a entidade ou fazer os rituais direcionando também para a sua casa. Porque daí é uma proteção a mais que você tem. Além das proteções que você já tem, quando você estiver dentro da casa, as energias que estão de fora, as energias inimigas que estão querendo entrar, elas vão ter que passar primeiro pela proteção da casa para depois pegar em você. Então, quando você tem proteção em si e proteção na casa, e você está dentro da casa, você fica ainda mais seguro. E aí quando você sai da casa, obviamente as proteções da casa ficam lá. E aí quando você sai da casa, é necessário que você leve também, que você tenha as proteções pessoais suas. E daqui a pouquinho eu explico mais sobre essa questão que é muito importante também, sobre levar a proteção, ou levar alguma bateria de energia que vai fornecer proteção onde quer que você esteja. Na rua, no trabalho, na faculdade, na escola, etc. Você precisa de alguma coisa que vai te proteger fora de casa também. Então dá para proteger ambientes imóveis dentro da mesma questão. Você vai pedir para a entidade, vai fazer a energia, vai fazer o ritual, né, para projetar a energia de modo a essa energia ser colocada na casa. Você vai visualizar, ou você vai de repente colocar cristais ao redor ali do perímetro da casa ou do apartamento para delimitar essa área onde a energia deve se concentrar, ok? Então, mesma coisa, você parte da energia a mais sutil, depois coloca uma outra camada, um pouco mais densa, e depois mais uma camada ao redor da casa com uma energia mais densa ainda, com uma entidade ou mais de uma entidade que sejam bastante densas. Dessa forma, as energias inimigas vão ter que passar primeiro por uma, depois por outra, depois por outra. Se conseguiu passar por essa aqui, que seria a última, ainda tem as proteções suas. O bom disso aqui, galera, o bom de botar proteção na casa é que você consegue proteger as pessoas que estão dentro dela, mesmo não sendo pessoas que praticam magia ou que são pessoas espiritualizadas. Eu tenho muitos alunos que, por exemplo, moram com os pais, ou moram com algum parente, ou moram com algum colega de quarto, etc. E eles até têm vontade, né, de fazer uma proteção pessoal, individual para a pessoa, só que de repente é um parente, é um pai, uma mãe que, né, que não é um praticante de magia, não é muito espiritualizado, então é complicado. Você fica limitado a proteger a casa em si, porque daí essas pessoas vão ter proteção enquanto tiverem, ou na maior parte do tempo, né, em momentos de vulnerabilidade, como por exemplo à noite, elas vão estar tranquilas, vão dormir bem porque estão dentro da casa, a casa está protegida. Então, se é teu caso, de repente você pratica magia, mas as pessoas que moram com você não, você precisa e tem a obrigação aí também de proteger a residência. Enquanto essas pessoas estiverem dentro do campo, dentro do perímetro de proteção da casa, elas vão ser protegidas. A partir do momento que elas saem, elas ficam à mercê só da proteção básica, natural, que seria a proteção do corpo de energia, conforme eu havia mostrado. E você, obviamente, né, tem consciência de que vai ser necessário criar vários mecanismos de proteção em você. Mas se caso alguém da sua residência, alguém da sua casa, um parente, companheiro, companheira também seja praticante de magia, você vai fazer os mesmos pedidos de proteção interna e externa para essas pessoas, mas sempre, sempre, sempre coloquem proteção na casa. Vocês também podem aplicar isso para objetos de um modo geral, qualquer objeto, qualquer coisa, um veículo, um bem material importante, você tira a foto, né, desse objeto, ou aponta esse objeto ali, né, dentro da liturgia, coloca esse objeto no altar, se caber, claro, senão você vai ter que apontar, ou vai ter que ter uma representação do objeto por uma foto, um testemunho do objeto, e você vai pedir para a entidade, ou vai fazer uma ritualística, onde essa energia vai ser projetada, né, para o item e formar também as camadas de proteção. Então nunca, nunca, nunca é só um ritual. Claro, melhor um ritual do que nada, né, pessoal? Convenhamos que é melhor um do que nada. Só que se você quiser garantir segurança real para você, para os seus, para um bem material, para as pessoas que habitam a sua casa, você não aconselho eu cometer esse erro esse que custou aí muito sofrimento. E eu vi pessoas da minha família tendo que parar até quase no hospital por causa desse tipo de negligência aqui, que era depender de só uma das camadas de proteção. Vai por mim, eu já passei por isso aqui e não é legal quando você depende só de uma. Porque se uma falhar, você fica completamente à mercê. É depender de como tiver a situação, se for uma guerra mágica assim mais pesada, se o clima tiver bastante negativo, bastante denso, é uma coisa que
sabe, piora muito além a situação. Então sempre, 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 para ter a consciência tranquila, tenha várias camadas de proteção, cada uma na sua amplitude aí de energia, de vibração, que permite uma versatilidade maior na hora de te proteger, certo? Você também pode colocar, espalhar pela sua casa, talismãs de proteção. Quaisquer que forem da sua egrégora, dentro da sua prática, pode espalhar aqui talismãzinhos de proteção pela casa. Esses talismãs basicamente vão ser uma dessas camadas de proteção. Então essa camada aqui, por exemplo, essa primeira, ela pode muito bem ser uma camada de proteção que foi formada ao redor da casa pela presença de um ou mais talismãs que estão presentes aqui dentro da casa, seja num cômodo, pendurado na parede, ou dentro de alguma gaveta, alguma coisa, mas são talismãs que você ativou, né, com o intuito de proteger a casa. O talismã, eu sempre costumo dizer, né, tem um curso, tenho aulas aí feitas sobre pantáculos. Pantáculos basicamente são talismãs. O talismã, o que é um talismã? Nesse caso, um talismã de proteção. Ele é uma bateria de energia. Uma bateria, como se fosse uma pilha, sei lá, literalmente uma bateria. E esse talismã, ele vai ser carregado por energia. Pode ser uma energia de uma entidade, pode ser uma energia planetária, pode ser uma energia elemental, tem muitos tipos de energia que podem carregar, fornecer energia para um talismã de proteção. Essa energia desse talismã, ela vai ser despejada e vai ser direcionada para a formação de uma camada de energia. Nesse caso aqui eu estou utilizando o exemplo de talismãs de proteção espalhados pela casa, que eles vão despejando energia na casa em si. Qual que é a moral de usar um talismã de proteção, sendo que a gente poderia simplesmente chegar para uma entidade e pedir para a entidade proteger a casa? O talismã, normalmente, é caracterizado como um objeto, seja ele qual for, que absorve e retém energia, seja ela qual for, por um período maior de tempo. A chave aqui do talismã é tempo. O tempo em que essa energia vai ficar incidindo aqui na camada de proteção. Então, por exemplo, eu posso simplesmente vir e pedir para uma entidade planetária, vamos supor, uma entidade elemental, enfim, que seja, pedir, simplesmente chego lá, eu peço, né, para que proteja a minha residência. Beleza, ela vai colocar a camada de proteção dela ali na residência. Mas se eu tiver um talismã, um objeto, sei lá, um talismã, um símbolo, que seja carregado por essa entidade planetária ou carregado por essa entidade elemental, eu vou ter uma bateria, ou seja, um objeto que vai reter essa energia por mais tempo, e essa proteção, essa camada de proteção, ela vai funcionar por mais tempo. Então, eis aí, né, qual que seria a diferença ou a vantagem de você também ter instalado, espalhado pela sua casa, talismãs de proteção, talismãs esses que vão ser ativados pela mesma entidade que você pediu para fazer as camadas. A diferença é que, nesse caso, ela vai estar despejando a energia dela dentro de um objeto, dentro de um símbolo, um talismã, e esse objeto, se ele for devidamente, magicamente bem preparado, ele vai reter essa energia por bastante tempo. Então, seria a diferença aí de, por exemplo, todo mês você tem que ficar fazendo os pedidos, né? Por exemplo, diretamente com a entidade, você vai lá, chama a entidade, pede, e dali 1, 2 meses a proteção ela vai esvaindo. Daqui a pouco eu falo da proteção se esvaindo. Mas também é necessário, ela vai se esvair, mas você também pode pedir para que essa entidade deposite a energia dela com maior intensidade dentro de um talismã, dentro de um pantáculo, etc. Porque essa energia que ela vai, sei lá, às vezes expandir o tempo de proteção, expandir para 2 meses, 4 meses, porque ela se canalizou dentro de um objeto, certo? Então aqui só um pequeno parênteses aqui, né, de como transferir, né, ou como potencializar as camadas de proteção, seja por um talismã, que daí é uma bateria de energia, né, que vai ficar despejando energia ou alimentando esta camada de proteção, ou você simplesmente vem e pede para uma entidade colocar aquela camada ali, mas você precisa ter em mente que quando você pede para uma entidade colocar essa camada, é necessário de tempos em tempos você ir refazendo essas proteções. Por quê? Só fazendo, pessoal, uma pequena pausa aqui, de uma coisa que eu havia esquecido de falar enquanto estava gravando. Essa técnica de você criar talismãs, né, talismãs que seriam aí baterias de energia, para que essas energias sejam despejadas ali dentro das barreiras de proteção da casa, elas também servem para que você não só deixe esses talismãs na casa. É interessante também você fazer talismãs para carregar junto consigo, tá? Então, os talismãs que a gente coloca na casa atuam na casa.
e de repente você fazer ou fabricar algum talismã e sempre levar ele perto de você, no bolso, na mochila, enfim, sempre deixar o talismã próximo de você. Quando você vai sair de casa, vai para o trabalho, vai para a faculdade, vai para algum rolê, sempre leve com você algum tipo de talismã, alguma bateria energética, seja qual energia for, porque dessa forma você mantém a fonte da energia da sua proteção por perto. Você pode sim sair de casa e deixar essa bateria em casa, mas vai rolar aí uma distância. E é muito mais efetivo quando você traz consigo, leva e mantém sempre por perto a bateria, né? Eu falo bateria assim a grosso modo, mas quando você mantém por perto o talismã de proteção, você consegue melhores resultados para se proteger quando estiver na rua, quando estiver fora de casa, quando estiver fora da sua zona de conforto, tá? Esses talismãs eles podem ser inúmeros, novamente, isso vai de acordo com a tua prática, vai de acordo com a tua vertente, o teu sistema mágico. No meu caso, normalmente são pantáculos planetários, pantáculos, quadrados mágicos, entre outros talismãs, né, que são comuns aí da tradição salomônica, que é o meu caso, que é a minha prática, mas você vai adaptar e vai procurar dentro da sua prática, dentro da sua tradição, qualquer tipo ou qualquer que seja aí talismãs de proteção que você pode consagrar, vincular a tua energia e sempre manter ele por perto. Dessa forma, esse link energético, né, da fonte de energia com a tua camada de proteção que fica ao redor, né, do seu corpo de energia, você consegue aí tornar isso de maneira mais intensa e dessa forma deixa menos brechas para qualquer energia ou para qualquer influência negativa inimiga te atingir, certo? Vamos voltar aí para a linha de raciocínio do vídeo. A proteção, pessoal, astral, ela funciona como se fosse uma barreira, como se fosse um muro, certo? Então temos aqui um muro, aqui está você. Temos aqui numa dessas camadas de proteção. E aí, normalmente, essa camada ela vai sofrendo ataques, ela vai sofrendo aqui alguns, enfim, ataques mesmo, né? Então vamos colocar aqui uma flechinha, vamos supor. Tem uma flecha que foi disparada, essa flecha vai pegando aqui. Então pode ser também um tiro, sei lá, uma bala de canhão, vamos supor, só para exemplificar aqui, para ficar mais tranquilo de vocês entenderem. Então vão vindo uma série de ataques, né, em cima dessa barreira. Ela vai segurar, vamos supor que isso aqui seja uma barreira de pedra, ela vai segurar, mas a depender da quantidade e também frequência desses ataques, essa barreira ela vai ter a vida útil dela reduzida. Então, se forem muitos ataques muito fortes, por exemplo, várias vezes por semana, várias vezes no mês, essa barreira ela vai acabar em menos tempo. Se não tiver tanto ataque, com nem tanta frequência assim, essa barreira vai durar por muito tempo. Por isso que eu falo que é sempre interessante, ao menos mensalmente, você verificar se as proteções estão em dia. Dalton, como que eu verifico se as proteções estão em dia? Oráculo é uma base, é um norte, mas principalmente, sinta, observe. Se do nada você estava tudo bem, você tem todas as proteções, passou um mês, 2, tudo ok, mas do nada você começou a sentir aqueles sintomas de ataques que a gente havia conversado anteriormente, voltou a sentir os sintomas, você já tem a quase certeza de que alguma das proteções estão fraquejando ou já estão havendo brechas na proteção e as energias já estão conseguindo alcançar aqui o teu corpo. Então quando você volta a sentir os sintomas, você sabe que tem algum erro, tem algum problema nas barreiras e você tem que ir lá e reforçar. Ao menos mensalmente, pessoal, verifiquem se está tudo ok. Se estiver tudo ok, beleza. Se verificar e ver que não está ok, seja através de um oráculo, seja através de observação mesmo, intuição, você vai lá e reforça. Como que reforça? Você refaz um ritual novamente, ou chama novamente a entidade, pede novamente a entidade que faça algum tipo de proteção para você, ou você recarrega o pantáculo, certo? Porque daí você volta a revigorar essa barreira de proteção, ela volta a 100%, e aí, novamente, né, ela vai durar de acordo com a quantidade de ataques e também a frequência desses ataques. Então você tem que também sempre estar atento se as proteções estão em dia, pelo menos uma vez por mês, dar uma verificada, fazer a manutenção das proteções é extremamente necessário, certo? Então não adianta nada fazer a proteção no mês e relaxar e deixar 6 meses sem fazer nada. Nenhuma proteção é eterna, pessoal, nenhuma proteção. A gente está falando de energia, Eu exemplifiquei aqui como uma barreira, como um muro, uma muralha, só grosso modo, só para ficar mais fácil de entender. Mas tudo é energia, e a energia se chocando contra a energia faz com que essas energias vão se reduzindo, vão perdendo a intensidade conforme o tempo. Nunca deixem de fazer a manutenção das proteções de vocês, beleza?